Bom dia, Japão. Boa tarde, Brasil. Boa noite para aqueles que vão ver em outro horário. Seja bem-vindo no canal. Se inscreva. Marcela Yoshihara, aperta no sininho de notificações. Também aperta no joinha e deixa o seu comentário. Toda honra e toda glória seja dada ao único Deus. Amém? Eu gostaria de convidar você aí que está do outro lado da telinha, abrindo o livro de Atos, capítulo 3, versículo 19. E a palavra de Deus diz assim: arrependei-vos, pois convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Vamos orar? Senhor nosso Deus Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por mais um dia na sua presença. Somos gratos, Senhor, por tudo. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a andar como o Senhor andou nessa terra. Obrigado, Senhor, pela sua palavra que nutre, escreve na tábua do nosso coração. Por isso, Deus, peço que o Senhor, nesse dia, venha abrir os nossos ouvidos, venha também tirar as escamas dos nossos olhos, que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor deseja para nós, seus propósitos. Ó Deus, se há algum projeto no meio de nós, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando, derramando sua graça sobre nós, renovando as nossas misericórdias. Perdoa os nossos pecados, nossas iniquidades e transgressões. Perdoa, Senhor, se alguém tem nos ofendido, se alguém tem pisado no nosso calo, se tem nos feito coisas desagradáveis, Senhor, não importa. Mas peço perdão, Senhor, que o Senhor nos conduza, Senhor, na sua palavra, e que através do seu amor, da sua paz e todo o vosso entendimento, nós possamos entender o seu propósito para o louvor da sua glória. Continua me usando, Senhor, fazendo de mim um canal de bênção para abençoar seus filhos, e que através da minha boca, teu Espírito Santo venha falar conosco. Quero te louvar e te agradecer, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Um bom dia para você, uma boa tarde, uma boa noite. Seja bem-vindo no canal. Eu gostaria de deixar uma pergunta para vocês aqui, como tá no vídeo. Nós, como igreja de Cristo, aonde estamos errando? Então, essa pergunta eu deixo para você refletir. E o objetivo é, aonde nós estamos errando, como cristão? Bom, é fácil falar de acertos e apontar erros e pecados. Porém, olhar para nós mesmos é medir com a nossa vida essa relação aos princípios cristãos é muito difícil. A virtude de uma pessoa não se baseia apenas em acerto, mas também em recomendar seus erros e corrigir suas rotas. Assim, sendo, destacaremos alguns pontos capazes de confrontar o nosso cristianismo. Então, aqui na introdução, o autor ele vem falar, que muitas vezes, nós apontamos os erros, as falhas das pessoas, Quem tem senso crítico muito alto, ela só olha para o homem, Ela se baseia na vida do homem, Para ela ter esse senso crítico, ela deixa de olhar para Cristo, mas olha para os homens, no sentido literário, irmãos, certo? Ela deixa de ter uma vida com Cristo, com a palavra de Deus, e ela começa a olhar para as falhas, para os defeitos. Então, aquilo faz com que ela pense o mal, Ela age com maldade. Então,
A virtude de uma pessoa, ela não se baseia apenas em acertos, mas também reconhecer seus erros e corrigir suas rotas. Quando uma pessoa age dessa maneira, ela deve de se arrepender. Por quê? Porque ela está pecando contra Deus, né? Ela está fazendo algo que não agrada aos olhos do Senhor. Irmãos, você vai viver a vida inteira criticando, apontando o dedo para as falhas e defeitos das outras pessoas? Ou você vai cultivar um relacionamento com o Senhor? Qual será a minha escolha, a sua escolha? E assim sendo, destacaremos alguns pontos capazes de confrontar o nosso cristianismo. Ou seja, se você olhar bem, que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? Será que é genuíno ou ele está sendo distorcido? Porque para você viver a vida toda falando mal das pessoas, olhando os defeitos e as falhas, é porque você, definitivamente, você não teve um encontro com o Senhor. Porque um verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade, ele se identifica com a palavra, ele se identifica com mudanças no seu interior, mudança na maneira de ser, na maneira de falar, de agir, de pensar, de ver e de tratar. O próprio Deus se encarrega em mudar você, fazer com que você venha crescer, produzir, evoluir e fluir. Então, aonde que nós estamos errando? Erramos por quê? Primeiro, abusamos da graça. Existem pessoas que estão habituadas a pecar e cometerem iniquidades, pensando que escaparão do juízo de Deus. Ou seja, pessoas que vivem mergulhadas no pecado, acham que isso não vai dar em nada, acham que Deus não vai cobrar, acham que Deus vai deixar sem sofrer consequência. Então, nós que somos tementes a Deus, nós sabemos, se Deus colocar sua mão e pesar sobre nós pagaremos, irmãos. Nós sofreremos consequências, sim. Aquele que diz que não sofre é mentira. Porque a palavra de Deus, ela é bem clara. Se eu e você cometemos iniquidades, pensando que Deus não vai fazer com que você venha sofrer consequência, engano. Você está muito enganado. Porque Deus, ele vem tratar com a nossa maneira de ser, com o que eu e você estamos vivendo a respeito do evangelho genuíno ou um evangelho distorcido. O que diz as escrituras? Nem todo o que você me diz, Senhor, Senhor, estará no reino dos céus. Mateus 7:21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram em severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Romanos 11, 21 e 22. Então, se você, está mergulhado no pecado, você não se arrepende,
você não tem arrependimento, você não se quer, não quer saber de Cristo na sua vida. Mas você prefere viver os padrões do mundo do que viver para Cristo. E você ter uma vida devastosa. O dia que você partir desse mundo, para onde que a sua alma vai? A preocupação de Jesus é para onde que a sua alma vai. Há dois caminhos: a eternidade e o inferno. E a palavra de Deus está nos chamando a atenção, porque diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, estará no reino do céu. Ou seja, se você é um pecador, você não se arrepende dos seus pecados, você sabe o que você quer. A palavra de Deus diz que a Bíblia é um livre-arbítrio. Você faz a sua escolha. Ou você caminha no caminho do bem, ou você caminha no caminho do mal. Então a escolha é sua. Você tem essa liberdade para escolher. A partir do momento que você escolhe para Cristo, você morre para o mundo. Você vai viver as coisas de Deus. Você vai ter uma vida consagrada no altar do Senhor. Você vai estar debaixo das suas asas, você vai estar debaixo da sua poderosa mão, da sua providência. Deus vai olhar para você como filho. Deus vai, a partir daquele momento que você se arrepende, você reconhece que Jesus é seu único Salvador, você vai ter um início de um relacionamento com o Senhor. Você vai começar a se relacionar até você chegar a um nível de intimidade com o Senhor. Mas a partir do momento que você escolhe os padrões do mundo, viver para o mundo, né? A partir do momento que você parte desse mundo, a sua vida só tem um único caminho: Hades, que é o inferno. Então a Bíblia ela é bem clara, né? Ela se baseia nas Escrituras. A palavra de Deus, ela é uma palavra transformadora. Ela transforma o nosso coração. Amém? E porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não, porque a ti também considera, pois a bondade e a severidade de Deus, para que com os que caíram severidade, mas para contigo benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Romanos 11, 21 e 22. Então, se você estiver na bondade do Senhor, com certeza Deus vai podar muitas coisas em nós. Deus vai podar coisas que nós estávamos vivendo lá fora, no mundo. Deus vai podar as nossas renúncias, porque nós vamos estar renunciando aquilo que não agrada aos olhos do Senhor. E aqueles que vivem mergulhados no pecado, né? Eles também serão tratados por Deus. Deus vai tratar, Deus vai colocar a mão. Então, mesmo que você venha para Cristo, Deus vai podar algumas coisas em você. Aquelas coisas que você fazia lá no mundo, você não vai fazer mais. Você vai deixar de fazer por amor a quem? A Cristo. Por amor a Deus. Então, você vai permanecer em Cristo Jesus. A sua vida vai gerar o quê? Mudança, comportamento, né? Aquilo que você fazia lá no mundo, você vai começar a renunciar por amor a Cristo. Quando você começar a entender a palavra, você vai ver que aquilo que você fazia
não agradava o Senhor. Então você vai começar a reunir. É fácil, irmão? A princípio? Claro que não. Porque a nossa carne, ela grita. Porque a nossa carne, ela treme. Mas, se você teve um encontro diretamente com o Senhor, em Cristo Jesus, Deus vai fazer com que eu e você venhamos deixar as coisas do mundo para viver as coisas do céu. Então, a graça é a caris de Deus, favor benevolente, imerecido, espontâneo e amoroso de Deus para com o homem. Diversas religiões ensinam sobre o perdão, amor e bondade. Entretanto, a graça é uma palavra usada somente no Evangelho. A expressão máxima da graça é a morte de Jesus Cristo por nós. Ele deu a sua vida lá na cruz do Calvário. Ele pagou um alto preço por cada um de nós e toda a humanidade. Ele deu a sua vida. Se ele não desse a sua vida, nós já tínhamos sido funilados. Nem aqui nós estaríamos mais. Por causa dos nossos pecados, das nossas enfermidades. E ele levou junto com ele tudo isso. Ele pagou um alto preço por nós. Então ele deu a sua vida por quem? Por nós. E Deus é graça. Ele nos leva a ter uma vida baseada na palavra, uma vida baseada em oração. E por que falta-nos relacionamento profundo com nossos irmãos? Por que isso acontece? Discussões, desavenças, opiniões contrárias são motivos que impedem o relacionamento profundo com os nossos irmãos em Cristo. Quando você deixa de viver para Cristo, para viver as coisas do mundo, mas mesmo assim você está dentro de uma igreja, mas você não tem, você não é um nascido de novo, né? Você é como um joio. Você não tem mudança de comportamento. A sua maneira de ser, sua maneira de pensar, sua maneira de agir, sua maneira de ver, ela não tem mudança, ela não muda. Você tem as mesmas coisas que o mundo age. E muitos trazem isso para dentro da igreja, irmãos. É uma coisa assim que, às vezes assim, a gente fica olhando e a gente vê isso muito. As pessoas com essas grandes falhas. E por conta disso, há pessoas no nosso meio que ao invés de ser bênção, nossa, é uma pedra de tropeço. Por quê? Porque a pessoa, em vez de ser bênção, de ver ser uma pessoa transformada pelo poder da palavra, é uma pedra de tropeço. Por quê? Porque é uma pessoa que só vê o mal. É uma pessoa fértil. Só vê maldade. Só vê destruição. E é por isso que essas coisas acontecem dentro das igrejas. A maioria das igrejas estão errando nesse fator de viver discutindo, de viver em desavença, tendo opiniões contrárias. Isso são motivos que impedem o relacionamento profundo com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Então, nós temos que ter muito cuidado com as pessoas. Nós devemos sim analisar a conduta, a integridade, né, os valores. A gente tem que olhar sim para a pessoa de Cristo, né? Se você é um verdadeiro adorador, que adora Espírito em verdade, você vai viver em obediência, você vai obedecer a palavra e os mandamentos do Senhor. Você vai estar cumprindo aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Deus fala e que nós devemos viver na obediência. Por que as igrejas estão errando? Por quê? Porque há muita panelinha, há muita divisórias dentro da igreja, muita divisão. Isso
acaba com a saúde mental do ser humano, irmãos. Nós, como os cristãos verdadeiros, nós temos que ter a mente sadia. Nós temos que viver em união, não em desunião. Jesus veio para trazer vida abundância, trazer salvação, trazer amor, esperança, paz, não desavença. A palavra de Deus diz que o nosso Deus não é um Deus de briga, de desavença. É um Deus de paz, um Deus de amor. Então, nós temos que viver isso. Amém? E o que diz as Escrituras? Somos ensinados a dizer todas as mesmas coisas. 1 Coríntios 1:10. Ninguém se prive da graça de Deus. Ninguém se prive, né? Deus derrama sobre nós a sua graça, mas também derrama graça comum em algumas pessoas que vivem ao mundo. Hebreus 12:15 fala: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Então, quando nós somos eleitos de Deus, Deus nos reveste com a sua graça. De estranhas misericórdias, Colossenses 3:12. No início, a igreja primitiva, houve uma discussão entre Paulo e Barnabé. Perdão, não, eu errei aqui o nome. Atos 15:39. Paulo resistiu a Pedro na cara, porque era repreensível. Gálatas 2:11. Porém, nesses dois casos não houve afronta ou agressão física, pois a discussão aconteceu apenas no campo das ideias. Entretanto, Evódia e Sintique foram repreendidos, Filipenses 4:2, porque essas duas irmãs da igreja dos Filipenses permitiram que suas opiniões contrárias entrassem no campo das emoções. Ou seja, elas estavam já numa altura que já estava afetando o emocional. Irmão, isso quando acontece dentro das igrejas, divisão, panelinha, sabe? Opiniões contrárias. Isso dá um embate nas igrejas, você não faz ideia. Por quê? Porque tem muitas pessoas que estão chegando, que são novos convertidos, e não entendem. Muitos não entendem o porquê que está acontecendo aquilo, né? Às vezes, a pessoa cai de paraquedas e não sabe o que está acontecendo. E nós, como cristãos maduros, nós devemos vigiar, irmãos. A Bíblia fala orar e vigiar o tempo todo, sem cessar. Nós devemos estar habituados a, de alguma forma, a vencer essas turbulências. Porque a nossa conduta é viver em santidade, verdade, unidade e fazer missões. A nossa vida é viver isso. É viver santidade. Sermos santos, sermos separados para Deus. Sermos obedientes da sua palavra, da sua como fala? Fugiu. Dos seus mandamentos. Nós devemos cumprir, irmãos, com os deveres, né? Nós devemos cumprir com aquilo que Deus fala conosco, né? Ele nos ensina a ter uma vida relacionada com Ele e intimidade. Quando você é um verdadeiro cristão, você se relaciona com Deus, você tem intimidade com o Senhor, o próprio Deus se encarrega a fazer com que você, né, venha ser cheio da sua presença, cheio da sua palavra, cheio da sua graça, né, cheio do seu amor, da sua paz,
né? Ele dá todo o vosso entendimento para você entender e praticar isso no seu dia a dia. Você tem que ser bênção dentro da igreja e não pedra de tropeço. E o que acontece muito dentro das igrejas? Pessoas que se dizem cristão, mas parece pele de cordeiro, né? Se vestem como ovelhas, mas no fundo são igual lobos para devorar, né? Querer devorar alguém. Então, pessoas que não são, né? Infelizmente, não se convertem a Cristo, mas vivem ali atrapalhando, né? Atrapalhando a vida dos irmãos. Ou seja, mas a Bíblia fala que Deus permite os joios para que venha tratar com os trigos. Então, Deus permite essas pessoas dentro da igreja para tratar com o nosso caráter também, para tratar com a nossa vida. E é através das lutas, das provações, é que nós vamos se relacionar com Deus. Então, nós vamos se relacionar com Deus. E essas duas mulheres que estavam em Filipenses, que estavam com opiniões contrárias, já estava afetando o emocional de uma delas. Por quê? Porque quando você é contra algo, fica difícil você entender, né? Fica difícil de entender aquilo que a pessoa pensa. Ou às vezes a pessoa ela tá só contrariando porque ela quer ver até onde a sua limitação vai, até onde você suporta. E isso, irmãos, acontece muito no nosso dia a dia. Às vezes é na nossa vida cotidiana, às vezes é na vida familiar, às vezes é no trabalho, às vezes é na escola. Qualquer lugar, nós estamos arriscados a viver essas tribulações. Por quê? Porque o próprio Deus, ele se encarrega de tratar com o nosso caráter. E Deus vai colocar pessoas assim para pisar no nosso calo. Para ver como que eu e você vamos reagir em relação a isso. Mas a igreja em si, ela está errando por quê? Porque ao invés dela ser bênção, ela está sendo o quê? Qual que é a palavra certa? Ela está sendo negligente, né? Porque a função do líder espiritual é consertar essas coisas quando acontece. Então, nós temos que tomar cuidado com tudo aquilo que nós fazemos e ouvimos, né? E falta-nos compaixão para com os pecadores. Então, existe aqueles que agem como um agente secreto, não declarando a sua fé em Jesus, pois tem vergonha do evangelho. Tem pessoas que parece o 007, se esconde, né? Ela não tem compaixão. Ela não se compadece, né? Por quê? Porque ela não declara sua fé em Jesus publicamente, porque ela tem vergonha do evangelho. Por quê? Porque são pessoas que pensam o que as outras vão pensar dela, né? Porque elas estão preocupadas pelas opiniões de outras pessoas. Se as pessoas saberem que ela é cristã, ela se preocupa
em relação ao que as outras vão pensar por ela ser cristã. Então, são pessoas que ficam com o pé na igreja, mas não tem transformação nenhuma de vida. São pessoas que se escondem. São pessoas que vivem de máscara. Então, isso quando acontece dentro das igrejas, isso é muito perigoso, irmãos. Por quê? Porque isso afeta a nossa fé, afeta o nosso relacionamento com Cristo. Mas se nós somos firmes como uma rocha, nós vamos saber lidar com esse tipo de situações. Mas tem pessoas que não conseguem, tem pessoas que não têm esse tipo de visão. E muitas delas são prejudicadas pelo fato delas deixar se levar com pessoas assim. Misericórdia, né? E o que diz a Escritura sobre isso? Somos enviados a pregar ao mundo. Marcos 16:15. Em tempo e fora do tempo. 2 Timóteo 4:2. Quem conseguir converter um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago 5:20. Se não fizermos isso, nos faltará compaixão, pois temos o dever de transformar o mundo pela renovação do nosso entendimento. Hebreus 12, 1 e 2. Ou seja, se eu e você não falar do amor de Cristo para alguém, não ter compaixão dela, né? Ou seja, nós estamos desobedecendo a palavra, nós estamos desobedecendo a Deus. E se eu e você somos filhos de Deus, se somos verdadeiros adoradores, independente do lugar que você esteja, se você sabe que a pessoa não é cristã, você deve sim abrir a sua boca e falar, né? Aqui nesse caso, a Escritura fala que a gente somos enviados para pregar ao mundo em tempo e fora de tempo. Nós temos que falar assim do amor de Cristo, do plano de salvação, falar do evangelho genuíno, sim, divulgar aquilo que Deus fez nas nossas vidas. E a gente ter compaixão dessas pessoas. Se você se esconder atrás do evangelho, como que você vai alcançar vidas? Como que você vai ganhar a vida para Cristo? Se você não falar de Deus, se você não se posicionar, se você não ter postura, como é que você vai ganhar uma alma para Jesus? De que forma? É falando, irmãos. É praticando o evangelho. E praticamos o pecado na glutonaria, né? Ou seja, glutonaria é o resultado de uma vida ansiosa para compensar os problemas não resolvidos. A pessoa costuma descarregar no excesso de ingestão de alimentos as situações que causam sentimentos de infelicidade. Ou seja, são pessoas que quando elas passam por decepções, né? Às vezes elas passam por lutas, provações, elas descontam na comida. Eu era assim. Eu fui assim. Eu não era cristã e quando eu passava muita raiva, porque as pessoas apontavam meus erros, as pessoas apontavam o dedo para mim, me criticavam, zombavam, falavam de mim, levantavam falso calúnia, falso testemunho. E eu, como era uma pessoa que eu não era convertida, eu não conhecia a palavra, eu muitas vezes, barraqueira, enfrentava a pessoa de frente, muitas vezes eu descontava na comida. E quem saiu prejudicada fui eu, porque eu acabei engordando.
de uma tal maneira, misericórdia. Nós não podemos deixar nos levar por esse tipo de sentimento, irmãos, porque isso é muito ruim. Você acaba se prejudicando, prejudica a sua própria saúde. Então, eu e você temos que estar esperto nisso. Nós não podemos deixar que o mal se filtre em nós. Nós devemos combater o mal. Lógico que é com bem, né? Não é com a mesma moeda, mas com bem. O que as escrituras dizem sobre isso? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Colossenses 3:5. Olhai por vós, para que não aconteça o que o vosso coração se encarrega na glutonaria e embriaguez. Lucas 21:34. Quer comais, quer bebais, ou faça outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. A glutonaria está inserida na relação das obras da carne. Gálatas 5:19-21. Ou seja, nós devemos não deixarmos que certos sentimentos venham nos atingir, principalmente quando ela é maldosa, quando esse tipo de sentimento faz com que nós acabamos ser atingidos emocionalmente, porque no meu caso, irmãos, a raiva é tanto que atingiu o meu emocional. Então, eu pegava e descontava na comida. E isso começou a me fazer de uma tal forma de engordar. Eu era uma pessoa magra e aquilo começou a fazer com que eu começasse a engordar. Irmãos, isso é muito difícil quando acontece. Hoje em dia, eu como conhecedora da palavra de Deus, como filha do Senhor, né? Eu consigo controlar. Por mais que as pessoas tentam me fazer mal, por mais que as pessoas falam ou deixam de falar, por mais que as pessoas fazem isso e aquilo, isso não me atinge mais. Por quê? Porque eu tenho relacionamento com meu Deus. Eu tenho relacionamento com meu Pai. Eu tenho intimidade. Então isso, o que elas fazem, o que elas deixam de fazer, para mim não me interessa. Eu não vou bater de frente com uma pessoa que não é filho de Deus, é criatura do Senhor. Segundo, não tem entendimento da palavra. Terceiro, é uma pessoa que talvez seus valores, seus princípios não condiz com aquilo que a Bíblia relata. Então, eu vou ficar perdendo meu tempo com pessoas assim, com disse e não me disse, pessoas que têm senso crítico alto, pessoas que falam mentiras, que fazem fofoca, que tenta te destruir. Eu não. Eu quero mais que se exploda. Eu vou orar ao meu Deus. Eu prefiro 1000 vezes estar com meu Deus do que viver uma vida assim. Para que eu vou bater de frente com pessoas que não sabem? E a gente sabe que se elas não se converterem, se elas não se renderem aos pés do Senhor, reconhecer que são pecadores, se arrepender de coração, o destino dela é o inferno. Então nós, dentro da igreja, temos que tomar muito cuidado. A maneira que nós agimos, a maneira que nós se comportamos, porque nós somos visados. Nós, como cristãos, somos visados do lado de fora. Aqueles que estão se achegando a Cristo, aqueles que estão começando a ter uma vida com Cristo,
Eles também olham para nós. Eles veem a maneira que nós tratamos, como nós falamos, como nós se vestimos, como nós agimos, como nós tratamos, enfim. Eles também vão olhar para nós. E você é um verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade. Se você vive em obediência, é claro que você vai tratar a pessoa da melhor forma possível. Então, tudo que nós fazemos, comer, né, que quer comais, que quer bebais, ou façais outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Nós fazemos tudo para a glória de Deus, não para a glória do homem. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, nós devemos tomar muito cuidado. Como agimos dentro da igreja. O nosso comportamento, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar, a maneira de se comportar, a maneira de tratar, tudo isso é visado. Não só pelas pessoas do mundo, mas também por aqueles que vivem conosco diariamente. Nós somos analisados, irmãos, e nós devemos tomar cuidado. Tudo que você fala, tudo que você faz, você tem que tomar cuidado. É por isso que a vida de um crente é baseada na palavra de Deus. E nós devemos estar tendo um relacionamento com o Senhor, através da sua palavra. Deus fala muito conosco. E Deus nos mostra também aonde que estamos errando, como devemos agir. E se você é um filho de Deus, você vai saber, de fato, o que é necessário para mudar. Se tem alguma área na sua vida que você precisa mudar, então comece a analisar onde você está errando. Amém? E não sabemos educar os nossos filhos. Chegou uma parte também que é perfeito, né? É um dos problemas que tem dentro das igrejas. Há pais que pensam que o papel de ensinar e educar é da escola. Outros transferem à igreja o dever de ensinar os princípios cristãos ou substitui a ausência paterna, fazendo toda a vontade dos filhos. Ou seja, a igreja começa dentro da sua casa, através da sua vida. Um líder, ele tem que estar habituado a ler as escrituras, a orar, a ter uma vida de oração, a ter uma vida com o Senhor, se relacionar, ter intimidade. E ensinar seus filhos a andar no caminho que deve ser andado. Nós devemos criar os nossos filhos no temor do Senhor, na palavra de Deus. A palavra de Deus diz: quem ama seus filhos, quem ama seus filhos, nossa, eu esqueci o... Peraí. A palavra de Deus diz: quem ama seus filhos, disciplina mais cedo. Você tem que disciplinar seu filho. Você tem que colocar limite. Você tem que ensinar isso para o seu filho. Não pode fazer. Você pensa que a escola educa? Não, escola é para ensinar. Ensinar para ele ter uma carreira. A escola não educa. A escola só ensina matérias didáticas para ele ser alguém na vida, lá na frente. Agora, a educação vem de berço, como meu pai dizia. A educação depende de você, né, que é pai, e você que é mãe. Vocês dois estão pais e vocês têm que ensinar seus filhos a caminhar como deve ser. Como deve ser. Nós, pais, devemos ensinar os nossos filhos, através da palavra de Deus, a ter uma vida constante com o Senhor.
Você pensa que os nossos filhos não olham para nós, não? A palavra de Deus diz também que nós somos espelho para os nossos filhos. A partir do momento que eu e você ignoramos e deixamos nossos filhos fazer o que bem entender, quando você tiver uma certa idade, ele vai estar batendo na sua cara. Então, por isso que a Bíblia fala, se você ama seus filhos, corrige mais cedo. Ou disciplina mais cedo. Você tem que ensinar o seu filho. Cientificamente, os psicólogos falam que você tem para montar o caráter do seu filho de 0 a 7 anos. A partir dos 8 anos, não adianta mais você querer mudar seu filho, porque você não muda. Se você não colocar limite, se não colocar rédea, irmãos, pinta e borda. Entende? E é por isso que tá do jeito que tá. Por isso que quantas coisas não acontecem dentro da igreja. Quantos jovens não se perdem no mundo? Por falta de sabedoria. Por falta de se relacionar com Deus. Por falta de se relacionar com a palavra do Senhor. Por falta de obediência. Enfim, tudo isso se caracteriza dentro de uma questão. Então, nós devemos tomar cuidado. E o que diz a Escritura sobre isso? Instrui. Nossa, hoje eu tô falando tudo errado. Perdão, irmãos. Tô atropelando. Instrui o menino no caminho que deve andar. Provérbios 22:6. Os pais têm que ensinar e admoestar os filhos na doutrina do Senhor. Efésios 6:4. Então, nós, como os pais, devemos, sim, ensinar os nossos filhos como deve andar. É obrigação nossa. Como os pais, você deve ensinar, sim, seus filhos a ser temente, em primeiro lugar, a Deus. Ser temente a Deus. Obedecer a vocês, pais. É vocês cultivar um relacionamento dentro dos seus lares. Nós temos que fazer isso. Pais têm que ser temente a Deus, ensinar seus filhos como deve andar nos caminhos do Senhor. E não deixar seus filhos se perder no mundo, como muitos fazem. Você, pai, mãe, tem que colocar limite nos seus filhos. Não deixar eles agirem como eles querem. Fazer o que eles querem. Não. O mundo está com os valores totalmente distorcidos. E você, pai e mãe, que tem filhos pequenos, enquanto eles estão debaixo da sua autoridade, enquanto eles estão debaixo das suas asas, é a hora para você tomar a iniciativa e corrigir seus filhos. Porque depois, eles crescerem, não adianta você querer estar no controle da situação, sendo que eles próprios não vão te obedecer. Então, nós devemos tomar cuidado com isso, amém? Laterização é o período em que a parte do cérebro da criança está sofrendo maturação para o aprendizado. Nessa fase, se a criança é submetida a treinamentos constantes em determinada área do saber, como os esportes ou música, por exemplo, ela certamente se tornará excelente profissional. Então, aqui é uma comparação. Enquanto a criança está aprendendo,
ela pode se tornar o quê? Uma profissional. Mas e no campo familiar? E no campo espiritual, emocional? Como que ela está? Então, através da nossa vida, como os pais, nós devemos sim ensinar os nossos filhos a ser temente a Deus. Daniel era um filho muito obediente. Por quê? Porque os pais eram tementes ao Senhor e ensinavam a palavra de Deus. E nós, como os pais, devemos sim ensinar os nossos filhos a caminhar com Jesus. Nós devemos pregar assim para os nossos filhos. Ensinar a palavra para que possa gerar frutos nos corações deles, para gerar fruto na vida deles, para eles poderem fazer diferença do lado de fora. Amém? E temos relacionamento superficial com Deus. Há crentes que têm relacionamento sazonal. Um dia estão alegres e cheios da graça. Em outros estão maldizendo. É impossível desenvolvermos relacionamentos profundos com Deus se não for contínuo. Então, eu e você, nós devemos se relacionar com Deus. Nós não podemos ser assim. Um dia tá alegre, cheio da graça do Senhor, e no outro dia tá mal. O outro dia tá maldizente, falando mal de outras pessoas, né? Nós devemos vigiar, irmãos, pedir a Deus que nos livra da maledicência, que nos livra, né, da maldade, que nos livra de praticar o mal. Nós devemos viver uma vida com Cristo, baseada na sua palavra. E o que diz as Escrituras sobre isso? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 6:3. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias 4:6. A fé pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 17. Escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não pecar contra ti. Salmo 119:11. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. 1 João 2:4. É possível relacionamento com Deus se não temos relacionamentos com os irmãos? 1 João 4:21. Então, se você não cultivar um relacionamento com o Senhor, como é que você vai fazer? Como é que você vai agir? Né? Nós temos que ter, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu e você, nós devemos cultivar relacionamento com o Senhor. Devemos ter uma vida próspera debaixo da mão do Senhor. Próspera no sentido, não é financeiro, não, irmãos. É espiritual. É você prosperar em Deus. É você ter uma vida contínua com o Senhor. Uma vida debaixo da obediência. Uma vida de relacionamento e intimidade. É você falar com Deus e Ele falar com você. Deus trata com o nosso caráter, irmãos. Nós devemos colocar isso em Deus, nas mãos do Senhor. Nós precisamos sim cultivar, nós precisamos orar, ter uma vida de oração, jejuar, orar, né? Praticar os mandamentos dele, ter uma vida próspera no sentido espiritual. É você cultivar relacionamento com Deus. Não deixar que o mundo lá fora venha atrapalhar a sua vida com Cristo. Não, irmão. Se você morreu para o mundo e vive para Cristo, a partir do momento que você decidiu, reconheceu que Jesus é seu único Salvador, esqueça as coisas do mundo, mas vive as coisas do céu. Amém? Conclusão.
Se estamos errando, é porque desobedecemos. E só existe uma virtude no paraíso: a obediência. Qual é a maior marca da manifestação do nosso amor para com Deus? A obediência. Se está na soberania de Deus o direito e a autoridade de exigir obediência e fazer dela aquilo que vai determinar o destino do homem. Então, Deus, ele convence o pecador, né? Ele convence o pecador e manifesta o seu poder. Então, Deus é único. Deus é aquele que está à frente de tudo e de todas as coisas. Se você entendeu a mensagem da cruz, se você entendeu o propósito de Deus na sua vida, se você entendeu que há transformação de vida, então que você possa se achegar a Deus. Amém? Que essa palavra possa edificar você nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por mais um dia na sua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está sempre conosco. O Senhor é aquele que nos ensina a viver a sua palavra como deve ser apresentado. O Senhor nos ensina a viver uma vida de obediência debaixo da tua poderosa mão, debaixo da sua providência e no teu altar. Ó Deus, coloca, Senhor, nossas vidas nas tuas mãos, Senhor, governa todo o nosso ser, para que o teu evangelho possa expandir em quatro os confins da terra, que o Senhor possa fazer com que nós viemos fazer diferença na vida daqueles que não conhecem, que o evangelho genuíno possa trazer virtudes, trazer, Senhor, posicionamento, trazer pessoas que venham realmente servir ao Senhor com dedicação, pessoas que venham realmente sentir a vontade, o desejo de estar debaixo da sua poderosa palavra. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a andar como o Senhor andou nessa terra. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma vida de compromisso com o Senhor, de estar obedecendo a sua palavra, obedecendo os seus mandamentos, que nós possamos nos relaxar, Senhor, debaixo da tua poderosa mão. Por isso, continua falando com seus filhos, abençoando, derramando sua graça, e que o Senhor esteja conosco para o louvor da sua glória. Te louvamos, te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Que essa palavra possa te abençoar e que você possa compreender aquilo que Deus quer para você, amém? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.